O Correio Debate está de volta e agora a gente recebe aqui no estúdio o superintendente do Patrimônio da União na Paraíba, Giovanni Giuseppe Marinho. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Vamos falar aí de diversos assuntos importantes de interesse da Paraíba, mas eu queria que o senhor começasse falando, é importante quando a gente convida um gestor, né, contextualizar, explicar a importância do órgão e qual o papel dela. Explica pra gente qual o papel da SPU. A SPU tem 170 anos, a gente está comemorando hoje, inclusive tem um selo dos Correios em homenagem aos 170 anos da SPU, que administra os bens imóveis da União em todo o Brasil. A Superintendência da Paraíba administra os imóveis da União na Paraíba, que são em sua maioria formados por terrenos de marinha, que são os terrenos que estão mais próximos do mar, em áreas de influência de maré, mangues, né? E também os bens imóveis da União espalhados por todos os municípios do estado, pela nossa capital João Pessoa, muitos desses imóveis cedidos aos estados e aos municípios, né? Então, na capital, por exemplo, paraibana, e nos municípios litorâneos, principalmente João Pessoa e Cabedelo, a gente tem muito ativo o projeto Orla, que é um projeto que decide em fórum coletivo as questões relacionadas aos bens imóveis da União na praia, o uso, o acesso, o cuidado, o zelo com os bens imóveis da União de uso comum do povo nas praias, né, do nosso estado. Inclusive, recentemente a gente acompanhou, né, algumas mudanças relacionadas, algumas discussões relacionadas ao uso ali da orla, do número de quiosques, o terreno que é ocupado por eles, ou seja, tudo isso passa pela SPU, né? Ou seja, ela tem que regular esse uso do solo, né? Isso, mas é tudo decidido em conjunto com outros órgãos? Isso, a gente também tem nossa autonomia fiscal e também temos o comitê do Orla, como foi dito. A gente tá vendo a dinâmica das operações de vários órgãos que estão analisando a questão de ligações clandestinas, tudo. A gente tem acompanhado isso com muito cuidado. A SPU é a proprietária da área, né? Então a gente também precisa ter essa interface com vários órgãos. Eu estou acompanhando ativamente essas operações, estou vendo alguns hotéis, alguns quiosques e tenho conversado com vários proprietários e também me tranquilizado. Por exemplo, falei com alguns hotéis de João Pessoa e os problemas detectados, eles estão frontalmente sendo enfrentados. Ou seja, o poder público está sendo respeitado também, né? Do mesmo jeito os quiosques que foram embargados e posteriormente já foram desembargados. A SPU está nacionalmente muito preocupada com essa questão, que também não é só praia. A gente imagina que seja só praia, não é. O problema de esgotamento sanitário é sistêmico, vem de todas as zonas da cidade, né? A gente trabalha muito, as linhas de demarcação da SPU, elas estudam relevo. E a gente entende os relevos da cidade e o papel importante dos rios. O rio Cuiá, o rio o rio Jaguaribe, né? O rio Paraíba mesmo. Então, é preciso sim um olhar bem mais amplo, bem mais estruturado, e a SPU, através de suas diretorias de mudança climática, de assertividade na área ambiental, tem sim se preocupado com isso. Hoje e ontem fiz várias reuniões para entender como a SPU vai entrar nessa importante temática social, porque eu acho que eu tive recentemente fazendo algumas viagens e vejo como a gente tem atrativos turísticos em outros estados. O nosso é a praia. É o bem mais precioso e eu volto a dizer assim que o que a gente precisa é de uma campanha educativa muito bem estruturada. Por mais que a gente entenda bem a necessidade de ter um cuidado com o meio ambiente, essa parte de ligações, não é todo mundo que sabe e entende. Às vezes você compra um imóvel, adquire um imóvel, já tem uma ligação e você não sabe tem aquele problema, né? E você não sabe. A mesma coisa são as dinâmicas de propriedade da União. Às vezes você compra, adquire um imóvel, um apartamento, uma casa e ele tem problemas na SPU e às vezes não é culpa da pessoa que está comprando, né? A gente tem essa sensibilidade, essa dinâmica e a SPU está participando ativamente, conversando com a SUDEMA para entrar na operação e ter esse cuidado com o contraditório e a ampla defesa de forma muito responsável para a gente também não estar julgando antes do tempo e às vezes em proporção maior do que os problemas realmente são. Superintendente, o senhor, já que a gente está nesse assunto Orla, né, a gente está vendo aí que em Camboinha tem esse problema de ocupação irregular. Já teve aqui em João Pessoa no passado, inclusive alguns imóveis, né, tiveram, né, que devolver, houve demolição. Como é que está essa situação lá em Cabedelo? A SPU tem 19 mil imóveis cadastrados. A gente estava fazendo uma análise, a SPU da Paraíba tem uma área de influência quase o tamanho da faixa de Gaza.
Realmente é um território muito grande, o nosso órgão tem limitações de servidores, mas a gente tem um cuidado muito grande com Lucena, com Conde, com Mataraca, com a Grande João Pessoa, que está bastante remediada nessa parte de ocupações irregulares. E agora a gente, por recomendação do Ministério Público e com acompanhamento da Polícia Federal, a gente está fazendo algumas ações em Camboinha, alguns proprietários de muita boa fé se apresentam, chegam e dizem: Giovana, eu não sabia disso. E é verdade, a gente vê pelo histórico processual que é verdade. Então, a nossa gestão na SPU Paraíba tem um cuidado muito cauteloso com contraditório e ampla defesa. A gente tem recebido manifestações de boa vontade, de recuos voluntários. A gente tem atuado de forma educada, sabe, Simon? Eu acho que uma das coisas que eu mais levo assim na minha gestão é a educação. É chegar com a educação para o cidadão que está na ponta, para ele também ter direito de falar e a gente também atuar de uma forma a devolver os espaços para a sociedade, que são bens de uso comum do povo, importantíssimos, né? Entendi, ou seja, é sempre a questão do diálogo e não ter aquele caráter sempre punitivo, que às vezes a população cobra isso, mas é importante sempre o diálogo. Bom, superintendente, eu queria agradecer aqui por sua participação. Infelizmente o tempo é apertado, mas já fica o convite para você voltar aqui no Estúdio Correio Debate e falar sobre outros assuntos relacionados, inclusive projetos sociais e a ação também, né, no interior do Estado. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado ao Sistema Correio.